Olá! Olha nós aqui outra vez. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro mandamento da lei de Deus. Lembra que no vídeo anterior nós falamos de como Deus escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedras, escrito com seu próprio dedo, e foi entregue a Moisés lá no Monte Sinai? Então, quando o povo sai do Egito e ele se acampa ao redor do monte, Deus chama Moisés lá no Monte Sinai e lá ele entrega a Moisés diversas leis, das quais eu já falei para vocês, e também os 10 mandamentos. Só que os 10 mandamentos o próprio Deus escreve com o seu dedo em tábuas de pedra e ele então entrega esses mandamentos a Moisés, que são os 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20, que nós conhecemos hoje também. E é interessante como começa esse texto. Começa dizendo assim, o capítulo começa dizendo: Então falou o Senhor Deus essas palavras dizendo. Aí ele se apresenta: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ele começa falando dessa maneira. O povo de Israel, eles já haviam tido a oportunidade de conhecer a Deus. Deus se manifestou com grande poder ao povo de Israel ali no Egito. Inclusive, todas aquelas pragas, as 10 pragas que caíram no Egito, elas atingiram diretamente a cada praga atingiu a um deus egípcio. Isso é muito interessante. O povo do Egito, como várias nações ao redor, todas as nações daqueles tempos bíblicos, eles acreditavam em muitos deuses. E o povo do Egito não era diferente. Eles também tinham muitos deuses. E todas aquelas pragas que caíam, que Deus enviava, atingiam a um deus egípcio. Isso é muito curioso, para que o povo de Israel também compreendesse que, como eles viviam ali há tanto tempo, há 400 anos, eles poderiam ter sido tentados a acreditar, durante tanto tempo vivendo ali, que aquelas criaturas poderiam de fato ser deuses. E aí ficou muito claro para o povo de Israel que eles não passavam de criaturas que não tinham poder algum e que Deus realmente era o Deus de Israel, era o único Deus, o Deus criador. E então a gente entende isso aqui quando Deus não quer que o povo esqueça disso. Então Deus dá ao povo de Israel os mandamentos, e no primeiro mandamento ele diz quem ele é. É como se ele estivesse dizendo: lembra quem eu sou. Lembra que não é Moisés que está escrevendo isso aqui. Ele não está tirando da cabeça dele. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, e sou eu quem estou escrevendo isso. Sou eu que estou dando essa ordem para vocês. Sou eu que estou enviando, dando esses mandamentos para vocês, então preste atenção, é importante. E aí ele então escreve os 10 mandamentos. E o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Isso para o povo de Israel era muito comum, porque eles tinham vindo de uma cultura, viviam no meio de uma cultura que tinham muitos deuses. E eles entenderam perfeitamente o que Deus estava querendo dizer. Mas para nós hoje, nós podemos pensar: poxa, mas a gente não tem, principalmente os cristãos, nós que somos cristãos, nós não adoramos a outros deuses. Então, esse mandamento para nós não é interessante. Assim, é importante, mas está tudo bem, porque a gente não tem, como esse povo tinha vários deuses, nós não temos esse costume. Mas eu gostaria de falar uma coisa para você. Tudo que nós colocamos no lugar de Deus na nossa vida pode se tornar um Deus. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida pode se tornar um Deus. Pode ser o dinheiro, pode ser a moda, pode ser uma pessoa, um artista, um cantor, qualquer coisa que nós sentimos algum tipo de veneração e nós, ou qualquer outra coisa que tome o lugar de Deus na nossa vida, que tome o nosso tempo antes de Deus, qualquer coisa que venha ocupar nossa mente no lugar de Deus na nossa mente, isso pode se tornar um Deus. Então nós podemos dizer que hoje existem muitos deuses modernos, né, que as pessoas estão adorando, estão venerando, estão apreciando, estão colocando no lugar de Deus. Então, o primeiro mandamento da lei de Deus
é muito importante para nós entendermos. E ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Então, que nós possamos compreender isso e que nós tenhamos no nosso coração, na nossa mente, que somente o Deus do céu deve ser adorado, deve ser venerado. Somente Ele deve ocupar espaço na nossa mente, no nosso coração, antes de qualquer outra coisa. Então, que isso nós possamos colocar em prática e possamos compreender a importância desse mandamento na nossa vida. Não ter nenhuma outra coisa que tome o lugar de Deus na nossa vida, tá bom? Então, no nosso próximo encontro, nós vamos falar do segundo mandamento da lei de Deus, ok? Até lá, então.